Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre o Enem 2022, então bora pro vídeo que eu vou contar tudo como foi este primeiro dia de Enem, domingo, dia 13 de novembro. Bom. Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a este canal. Se você for novo ou nova por aqui, por favor, se inscreva neste canal, curte, comenta e compartilha. Ative o sininho de notificações, que é para você saber quando que tem vídeo novo. O meu nome é Maria Cláudia e este é o canal Depois dos 30 a gente se vira. E nunca é tarde para você correr atrás dos seus sonhos, viver o que você gostaria de viver. Afinal de contas, não existe data marcada, então você não conseguiu concluir a faculdade aos 20 e poucos anos, acabou sua vida. Não, refaça quantas vezes for necessário. Inclusive, conheço pessoas com mais de 50 anos que também entraram para a universidade. Bom, vamos resumindo aqui. Eu tenho até o segundo ano de Educação Física, na verdade eu concluí até o quarto semestre de Educação Física, mais algumas matérias que eu fiz no EAD, então eu tenho um pouquinho mais de 2 anos de Educação Física. Como eu vou ter que fazer transferência, vou fazer eliminação de matéria, eu não sei exatamente em qual semestre que eu vou entrar. Provavelmente no 5º semestre, mas não tendo que fazer todas as matérias, não sei exatamente como vai ser. Enfim, mas eu fui fazer o Enem para pedir uma bolsa ou financiamento, enfim, porque eu quero concluir a minha faculdade. Quem me acompanha aqui desde o começo sabe que eu morava lá em Taubaté, e lá em Taubaté eu estudava na Unital. Tive que voltar para São Paulo, transferi a faculdade para o EAD, só que eu não me adaptei ao EAD, eu não gostei de estudar à distância, ainda mais que era Educação Física. Por mais que fosse só a licenciatura de EAD, eu senti falta de estar na faculdade. Falei, não, preciso de uma faculdade presencial, né? E, enfim, acabei tendo que adiar um pouco. Mas agora, em 2023, eu quero já estar terminando minha faculdade. Pelos meus cálculos, eu termino em 2024. Então, eu peguei, quando foi no início do ano, me inscrevi no Enem. E o Enem foi agora dia 13 de novembro e domingo que vem, dia 20 de novembro, ou 21, dia 20. E é isso, foram 90 questões, mais a redação. Eu fiz a prova amarela, e o legal é que meu nome tá aqui, o nome da prova. Eu fiz, não vou falar o nome da escola que eu fiz, né? A minha prova é a prova número 23, e eu era o número 13 da sala, que aliás eu pensei, poxa, hoje é dia 13 de novembro e eu sou o número 13 da sala, então eu tô muito otimista. Enfim, cheguei lá por volta do meio-dia, um pouquinho antes até para garantir e não perder a prova. Porém, a escola onde eu fui tinha pouca gente, o que eu achei assim, nossa, impressionante. Muita gente não foi, tivemos muitos, como vou dizer, ausentes, né? Então, fiquei assim, então tá, né? Não sei o que está acontecendo, mas quando eu cheguei em casa eu vi que já tinha os vídeos dos atrasados do Enem e que no resto do Brasil acho que ocorreu tudo normal. Eu estou sim sabendo do menino autista que foi retirado da sala de aula. Eu ainda não comentei muito sobre isso porque eu não sei exatamente o que é que aconteceu. Eu espero que seja investigado e que ele possa ter uma oportunidade de fazer uma nova prova, mas não é sobre isso esse vídeo. Posso trazer esse assunto quando ele for encerrado, quando todas as investigações forem concluídas, tá? Antes que alguém fale, você não vai falar do menino que foi expulso? Gente, ele foi expulso da sala de aula não por ser autista, mas porque os documentos não estavam corretos, né? Porém, a mãe dele disse que sim, então eu tô esperando sair, né, a conclusão desse caso antes de comentar qualquer coisa, falou? Então, bora pro Enem. Chegando lá, já tinha aquele pessoal, sabe do qual? Faculdade da Uni Santana. Eu tenho pretensão de concluir ali na Unip, por N motivos, né? Por ser uma faculdade que não tem um valor muito alto, e se eu conseguir bolsa, melhor ainda. E também porque eu gostei muito do prédio de Educação Física. É muito bonito. Tava lá o pessoal da Uni Santana, né? Bonito isso, né? Conversando com todos os alunos, né? Com todos os candidatos, falando sobre a faculdade, bororó. Aí eu tava aqui, eu pensei que eles vinham falar comigo até e queria perguntar como é que funcionava a questão de bolsa, transferência, eliminação de matéria, enfim. E na Unip eu já sei o que eu tenho que fazer, né? Eu já tenho as informações que eu preciso, mas nessa Uni Santana não.
Então pensei, bom, quero saber, né? E aí você sabe o que eles fizeram? Só porque eu sou velha, me pularam. Não foram falar comigo. Eu tava aqui, tinha uma outra pessoa aqui do meu lado, eles me pularam e foram falar com a pessoa do outro lado. Eu falei, não acredito, eu fiquei num ódio. Eu olhei assim com aquela cara de nojo e fui embora. Entrei pra sala de aula, eu entrei meio-dia, que é quando os portões se abrem, e só saí de lá 6h30. Vocês têm ideia de como eu fiquei com um popô quadrado? Eu saí de lá quadrada, parecendo o Bob Esponja, calça quadrada. Enfim, muito texto para ler. Foi uma prova assim, muito texto para ler, muito texto mesmo. É aquela prova que você tem que parar um pouco. Aí de vez em quando eu ia no banheiro para jogar água na cara, porque tem horas que você precisa parar, né? Porque o difícil mesmo é você se concentrar, porque a prova, eu vou dizer uma verdade, a prova não estava difícil, eu fui muito bem. Eu acertei 72 questões e eu tenho confiança de que fui bem na redação, porque eu sempre fui bem em redações, eu sempre tive uma certa facilidade em escrever. Então, eu tô bem otimista com relação a humanas, mas a exatas é que já me pega um pouquinho mais, mas enfim. Eu vou assistir videoaula a semana inteira aí pelo YouTube, que eu estudo muito por videoaula. Eu fui bem em inglês, inclusive, uma pessoinha que eu conheço, que fala inglês fluente, ficou tirando sarro comigo, falando que eu não ia conseguir bem na prova, mas eu fui, tá? Eu fui bem na prova de inglês, tá bom? Fofo. E assim, vamos lá. Acertei quase todas as questões. Chegamos nessa aqui, ó. A questão número 12, meu Deus do céu, o que é que aconteceu comigo? Eu não sei. Chegando aqui na questão número 12, olha só, observa isso aqui. Por algum motivo, na sala de aula, eu não enxerguei que isso aqui, eu não consigo sequer explicar o que foi que eu enxerguei, porque eu não entendi o que eu enxerguei. Eu olhei para essa figura e simplesmente não entendi. Aí tá. Embora não... texto 2, né? Texto 1 foi essa figura, texto 2, embora não fosse um grupo ou um movimento organizado, o minimalismo foi um dos muitos rótulos incluindo estruturas primárias, objetos unitários, arte, ABC e co-art, aplicados pelos críticos para descrever estruturas aparentemente simples que alguns artistas estavam criando. Quando a arte minimalista começou a surgir, muitos críticos e um público opinativo julgaram na anônima e imperdoável. Os materiais industriais pré-fabricados frequentemente usados não pareciam arte. Aí tem ali as questões A, B, C, D e E. A resposta era a resposta A, representação da simplicidade pelo artista. Tá. Mas eu não estava entendendo isso aqui. Isso aqui me pegou de um jeito, depois eu vi no Twitter que outras pessoas também não entenderam o que era isso aqui. E eu respondi a B, exploração da técnica da estrutura cubista. Pra mim, isso aqui é uma estrutura cubista. Bom, enfim, errei, tá bom, admito que errei. Mas o mais bizarro é que quando eu cheguei em casa, eu entrei lá no Twitter pra ver o que eles estavam comentando sobre o Enem, e alguém postou essa aqui como foto, né? Tirou foto do celular e postou essa questão. Pela foto do Twitter que eu fui entender do que se tratava essa figura. E simplesmente depois que eu consegui entender, sabe quando você entende e não consegue mais desver? Depois que você vê, nunca mais desver? Pronto. Nem eu consigo entender o que é que eu enxergava, gente. Até agora eu tô besta, que eu não sei o que é que aconteceu comigo. Bom, gente, olha, acertei muitas questões, muitas mesmo. Algumas questões eu tava começando a achar que tava fácil demais. Muito fácil. Não, peraí. E é tudo interpretação de texto, até em inglês, gente. O que vocês precisam para fazer para você ir bem no Enem é interpretação de texto e paciência. Comece a ler. Tem horas que a gente começa a ler e parece que não tá entendendo, né? Parece que dá não dá, você só tá vendo as palavras, mas não tá formando na sua cabeça o que é que tá dizendo. O que eu fazia pra mim, que funcionava pra mim? Eu começava a ler em voz alta, mas não em voz alta para outra ouvir. Como se eu estivesse lendo aqui, como eu estou lendo para vocês, né? Por exemplo, a questão 20. Projeto na Câmara de BH quer vacinar
que é a vacinação gratuita de cães contra a leishmaniose. A doença é grave e vem causando preocupação na região metropolitana da capital mineira. Ela é uma doença grave transmitida pela picada do mosquito palha e afeta tanto os seres humanos quanto os cachorros, a leishmaniose. Por ser um problema de saúde pública, a doença pode ganhar uma ação preventiva importante. Caso um projeto de lei seja aprovado na Câmara Municipal de Belo Horizonte, diante do alto número de casos de doenças da Grande BH, a Comissão de Saúde e Saneamento aprovou a proposta de realização de campanhas públicas de vacinação gratuita de cães. Tá, beleza. Chega nesse momento que você lê como se você estivesse lendo para alguém, mas você está lendo para você. E nem que seja assim, eu acho que o fiscal da sala até achou que eu tava ficando louca, porque eu ficava assim, do jeito blá, 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 como se eu estivesse conversando com uma pessoa fictícia, né? Porque quando eu estou explicando pra alguém, aí eu consigo entender. Então eu fazia isso, eu meio que explicava pra alguém o que eu estava lendo, e aí eu consegui entender o que eu estava lendo. Então assim, se funciona pra mim, pode ser que funcione pra você. Lembrando que eu sou TDAH, então às vezes a minha forma de interpretar o mundo é diferente de quem é neurotípico. Então, se você tem esse problema de TDAH, comece a ler como se fosse para outra pessoa e não para você. Porque quando a gente lê para você em silêncio, você tá no segundo parágrafo, você já não lembra mais o que tem no primeiro parágrafo. É uma coisa de louco. Ah, sim, eu acertei essa questão, tá? Era a resposta C, conscientizar a população sobre grave problema de saúde pública. Só que essa questão aqui é uma questão bem fácil. Eu acredito que essa aqui foi uma das mais fáceis da prova. A questão 22, né, tá vendo? Essa aqui também deu um pouquinho de bug no cérebro, né? Eu tive que pensar bem um pouco. Eu acertei essa daqui também, tá? E assim, o termo ready-made foi criado por Marcel Duchamp para designar um tipo de objeto por ele inventado, que consiste em um ou mais artigos de uso cotidiano produzidos em massa, selecionados em critérios estéticos e expostos como obras de arte em espaços especializados, museus e galerias. Seu primeiro ready-made, de 1912, é uma roda de bicicleta montada sobre um banquinho, roda de bicicleta. Ao transformar qualquer objeto em obra de arte, o artista realiza uma crítica radical ao sistema de arte. Então é isso aqui, ó. É uma roda de bicicleta em cima de um banquinho, tá vendo? Só que você só vê pela projeção da sombra. Então assim, pra você entender esta figura, você teve que entender esse texto aqui. Então você lê assim com calma. E eu fiquei na dúvida, acho que entre duas, tá? Eu acertei, graças a Deus eu acertei, que eu fiquei assim um pouquinho na dúvida, né? E a resposta era a resposta C. As criações desmistificam os valores estéticos estabelecidos. Por quê? Eu fiquei pensando, ó, até grifei aqui. O que ele queria com essa obra aqui, né? Tá falando que qualquer objeto poderia se transformar em obra de arte, né? E isso seria o quê? Uma crítica ao sistema, né? Então ele é de que época? Isso foi em 1912, então era uma época que valorizava muito a estética. E aqui quase não tem estética, aliás, não tem estética. Então eu olhei para assim, todas as questões e comecei, tá, então ele queria criticar a estética da época, né? A resposta A, as formas de criticar obras do passado se repetem. B, recorrem de temas, marca a arte final do século XX. C, que é a certa, né, que eu já volto lá. D, distanciamento temporal permite as transformações dos referenciais estéticos. Ou E, objeto ausente sugere a degradação da forma, superando o modelo artístico. Lendo assim no meio da prova, fica bem confuso entender as 5 opções. Porém, se a ideia dele era radicalizar e fazer uma crítica ao sistema de arte da época, então o que ele queria? Desmistificar os valores estéticos, né? Ele era uma crítica, então por isso a resposta é a letra C, e esse foi meu raciocínio, e ele estava certo, né? Cheguei a um raciocínio certo. As questões em geral, gente, até de história, tava na própria questão, tá? Digamos que 99% dessa prova a resposta estava aqui, tá? Então você tem que ler e reler quantas vezes for necessário. Então assim, quando era mais ou menos 3h30 da tarde, o pessoal já começou a vazar. Só que 3h30 da tarde eu não estava nem na metade da prova, não tinha nem lido a proposta da redação ainda. Então assim,
façam com calma. Que é o que eu também falo pra mim, né? Pra dormir, porque aí vem exatas, né? Ah, meu coração. Façam com calma. Leiam quantas vezes for necessário. Converse com você mesmo, dialogue com você, crie um diálogo com você mesmo, até você chegar a uma conclusão entre os seus dois Tico e Teco, tem que conversar e chegar no acordo. Se o Tico falar que é um e o Teco falar que é outro, então vocês vão ter que conversar muito, dialogar muito entre você mesmo até chegar num senso comum. Vamos à questão polêmica. Muito polêmica e muito óbvia para algumas pessoas e para outras pessoas nem tanto. Isto aqui. Esta foi a questão mais polêmica que até abriu uma discussão lá no Twitter. Bate boca mesmo. O que acontece? A questão 50 da prova amarela, eu não sei qual vai ser o número nas outras cores de prova. Bem assim, lua de mel, tensão, agressão. Lua de mel, tensão, agressão. Tá vendo? O ciclo se repete até chegar na morte. Tá. Lua de mel, carinho, paixão, presentes, promessas, reconciliação, liberdade. Tensão, insulto, humilhação, intimidação, gritos, ameaça, controle, isolamento, medo, conflitos, descumprimento de promessas. Agressão, empurrão, beliscão, puxão de cabelo, sufocamento, arremesso de objetos, tapa, chute, espancamento. Do que é que nós estamos falando? Você tem ideia? Você que não fez o Enem, você tem ideia do que se trata isso aqui? É muito importante, principalmente se você for mulher, saber disso. Isso aqui se trata da prática do feminicídio, né? É um assunto que precisa sim ser abordado, porque quando uma pessoa entra numa relação com um homem, a maioria é a mulher com o homem, mas também acontece em outras esferas de relações. Elas começam na lua de mel. Tudo muito bem, tudo muito bom, tudo maravilhoso. Aí começa aquela fase de insultos e depois a agressão. Quando passa a agressão, o parceiro passa a pedir desculpas e começa a prometer que nunca mais aquilo vai se repetir e trata de novo a mulher, né, em questão, que está nesse relacionamento abusivo. Muito bem, vem de novo a lua de mel. E assim vai se repetindo esses ciclos várias vezes até que um dia acaba na morte, né? Então ele é um ciclo que já tem sido estudado há muito tempo e eles chegaram já a essa conclusão há muito tempo. As outras opções eram cultura do cancelamento, postura negacionista, invasão voluntária e defesa da honra, até por eliminação. Já dá para entender que foi a prática do feminicídio. Qual foi a polêmica do Twitter? Que os homens, não vou dizer homens porque não são bem homens, não são bem moleques ainda, né? Deve ter seus 20, alguns nem 20 anos devem ter, né? Ficaram PUTO da vida, porque em nenhum lugar aqui na questão fala que essas agressões eram contra uma mulher. É uma questão do quê? De interpretação. E eles não tiveram essa capacidade, eles erraram essa questão, onde a grande maioria das mulheres acertaram essa questão, a grande maioria dos homens erraram. Então, assim, para você ver que ainda existe um negacionismo, aí sim, uma prática negacionista, de que o feminicídio não existe, que feminicídio é mimimi, e não é. E é um assunto que foi muito bem abordado de uma forma tão simples e tão clara no Enem, que eu tenho que sentar e aplaudir quem fez essa questão. Essa foi uma questão assim digna de tirar o chapéu. E também um tapa na cara da sociedade que ainda não entendeu que o feminicídio é real, existe e tem ciclos, né? Afinal de contas, você não vai começar a namorar uma pessoa que no primeiro dia de namoro tá te espancando, né? Claro que não, essa pessoa vai te envolvendo numa cadeia, numa manipulação, e aí, por isso que a mulher tem que ter noção disso. Ela tem que ter essa noção. E é isso, gente, o vídeo já tá ficando muito comprido, eu não falei nem metade da prova. Eu amo ficar passando minha prova, gente, acertei, aí eu passo aqui, acertei, eu passo aqui, acertei. Eu vou esperar a redação. Quando sair a redação, né, quando a minha redação for avaliar, não sei quando é que eles vão entregar a nota, enfim, aí eu volto para dizer qual foi minha nota em redação. Não vou ler minha redação, meu rascunho tá aqui, mas eu não vou ler, só se eu tirar uma nota muito boa nela, eu volto aqui, aí eu leio. E é isso, gente. Teve algumas questões aqui que foram mais polêmicas, teve assuntos que eu errei, assim, porque eu chutei essa aqui de escala, acho que essa aqui foi de exatas, mas enfim,
foram poucos erros, né? E eu acho que faz parte do aprendizado, tá? Eu gostaria muito de fazer um vídeo falando de cada questão, mas aí ia ser um vídeo de... Acho que teria que fazer uma live de 3 horas, e aí teria que ter alguém que também fez o Enem pra participar junto, enfim, pra não ficar muito monótono, porque fica esse monólogo, só eu falando, eu acho que não prende muito a atenção do público. É isso, gente. Boa prova pra quem vai fazer domingo. Boa prova. Eu não enxergo os outros candidatos como concorrente. Até expliquei isso pro fiscal. Porque eu tô lá pra concluir minha faculdade. Eu tô lá pra garantir uma bolsa, conseguir um desconto, conseguir uma ajuda, enfim. Então eu não vejo nenhum estudante como concorrente. Eu vejo como colegas e lamento os que erraram as questões óbvias. Não foi só essa, mas teve umas outras questões que eram óbvias, que também erraram, né? Enfim. Quiseram até revogar essa questão, tá, do feminicídio. Teve gente que, não, eu vou entrar no recurso porque não sei o que. De jeito nenhum. É isso, eu vou parando por aqui. Queria falar mais sobre isso? Queria falar mais sobre isso. Se deixasse eu falar o dia inteiro. Mas domingo foi um dia tão louco, mas tão louco, que aí quando eu cheguei em casa, nós tivemos que resgatar uma gatinha. Alguém soltou um filhote de gato no meu quintal. E ele entrou dentro do Fusca. Meu irmão tem um Fusca, tava lá na garagem, ela se enfiou no meio das embreagens, porque você tira o banco, tiraram os bancos, tiraram tudo e nada dela aparecer, ela tava miando, enfim, isso vai ficar para outro dia. Ou você pode ir acompanhando as histórias da Dandara pelos shorts aqui do canal, que eu vou estar postando assim, sempre que possível, para vocês acompanharem a história da Dandara. Então, se você ainda não é inscrito, peço a você se inscrever. E até o próximo vídeo. Um beijo e tchau!